fazer para seguir o nosso caminho quando a vida nos apresenta alguns obstáculos? Você muda o caminho ou vence o obstáculo? No episódio de hoje da série Tem Diferença? Nós vamos conhecer o caminho percorrido pela Geni de Abreu. Então eu vou receber agora no nosso estúdio a Geni, a Ana Beatriz e o Dr. Diego Verginassi, nossos convidados super especiais. Ei, Bia, bem-vinda! Tudo bem? Geni, bem-vindas. Olha, Bia, você senta, por favor, ali, a Geni aqui. Doutor Diego, tudo bem? Bem-vindos, sintam-se em casa. Prontinho. Todo mundo confortável? Sim. Então, agora eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. A Geni de Abreu é professora do Instituto Benjamin Constant. A Ana Beatriz é a filha da Geni e é estudante. E o doutor Diego Verginassi é oftalmologista. Bem-vindos mais uma vez. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero conhecer a história da Geni junto com você. E essa história é contada por ela mesma. Vamos lá? Sou Geni de Abreu, nasci em 1976 em uma cidade do interior do Rio de Janeiro chamada São Fidélis. Meus pais eram muito simples, moravam na zona rural. Meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa. Ela, em alguns momentos, o auxiliava nas plantações. Meu nascimento foi normal, sem dificuldades. Porém, nos primeiros dias de vida, meus pais perceberam que os meus olhos não abriam. A luta então começou. Rezas, farmacêuticos, médicos. Na cidade, disseram aos meus pais que só aos 7 anos seria possível tentar um tratamento e que provavelmente seria cirúrgico. Também disseram que teria que ser em uma cidade mais desenvolvida. Disseram que eles não podiam fazer nada, era necessário esperar. Minha mãe ouvia amigos e familiares falarem muitas coisas. Alguns diziam que eu não iria falar, outros que eu não ia andar. Felizmente, nada disso aconteceu. Até os 6 anos, minha vida era em casa. Brincava com os meus irmãos e fazia pequenas coisas para ajudar minha mãe e irmã. Não frequentava a escola, o que me deixava bastante triste. Nesse mesmo ano, em julho, alguns familiares foram passar férias em nossa pacata cidade. Minha tia sempre foi bastante determinada e conseguiu convencer meus pais a permitir que eles cuidassem de mim no Rio de Janeiro, onde viviam com simplicidade. A ideia dela era me levar em grandes hospitais com excelentes oftalmologistas para tentar um tratamento. Cheguei ao Rio no final de julho de 1983. Fomos a vários médicos. Então, no Hospital do Fundão, na UFRJ, iniciei um tratamento com medicamentos específicos para controlar a pressão intraocular e diminuir as dores que eram frequentes e me atrapalhavam bastante. Nada resolveu. Uma cirurgia foi marcada, mas a médica não garantia nada. Tudo podia acontecer. Eu enxergava um pouquinho e poderia perder durante o procedimento. Então, meus pais optaram em não assinar. Em 1984,
minha tia soube do Instituto Benjamin Constant, instituição centenária e referência na educação de cegos no Brasil. O Instituto Benjamin Constant é uma escola que ensina o sistema Braille e tudo que uma pessoa cega precisa aprender. Em março de 1985, conseguimos a vaga. Eu comecei a estudar. O Instituto Benjamin Constant passou a ser o meu mundo, a minha esperança, o meu sonho por um futuro promissor. É um espaço de descobertas de possibilidades e talentos. Lá cursei todo o ensino fundamental e, dentre outras coisas, entendi quem eu era. Entendi que ia encontrar limitações, dificuldades, desafios. Entendi que era possível vencer, superar. Entendi que poderia um dia ter a minha família, filhos, cuidar de uma casa, fazer comida, fazer compras, caminhar sozinha, viajar. Na época, no IBC, muitos profissionais eram cegos. Essas pessoas me ensinaram muito. São as minhas maiores e melhores referências. No final do ensino fundamental, descobri que queria ser professora. Queria levar conhecimento e informação a outras pessoas. Então, cursei magistério. Era um colégio estadual e uma turma regular. Só tinham 2 alunas cegas. Foi uma experiência incrível. Foram muitas limitações e dificuldades, mas a vontade era maior. Comecei a ser professora quando passei em um concurso para o município de Duque de Caxias. Cursei letras e uma pós. Quando comecei a trabalhar como professora do Sistema Braille no IBC, Instituto Benjamin Constant, foi uma grande realização pessoal. Engravidei, fui mãe, experiência única. Nos primeiros meses foi bem complicado. Eu mal sabia segurar um bebê. Aprendi tudo com dicas de médicos, enfermeiros, amigos, familiares. Minha princesa nasceu com glaucoma congênito. A dor foi inexplicável. Afinal, eu sabia os caminhos que ela percorreria, sabia das dificuldades que enfrentaria, dos preconceitos. Também sabia como ajudá-la a vencer cada obstáculo. Ela operou várias vezes e eu sempre estive ao lado. Hoje, ela tem 20 anos. É meu orgulho, minha amiga, parceira. Tem baixa visão, mas enxerga razoavelmente bem. É linda. Ao falar um pouco da minha longa trajetória, percebo quantas mudanças. Não foi fácil chegar até esse momento. Foram muitos obstáculos. Nós, pessoas cegas, vivemos um dia de cada vez. Equipamentos que facilitariam o nosso dia a dia são muito caros. Ainda não temos a acessibilidade necessária. Nossa cidade possui muitos buracos. Falta segurança. Precisamos continuar, seguir em frente. Já avançamos em muitos aspectos, mas ainda precisamos lutar muito. Ainda temos muito que conquistar. Há um longo caminho a trilhar para que as novas gerações de pessoas com deficiências visuais
tenham em nosso país vidas mais independentes e dignas. Geni, gostou de ouvir essa história? Gostei. O que você sentiu? É uma mistura de muitas coisas, né? É relembrar muitas coisas que foram acontecendo nesse tempo todo, né? Uhum. E é diferente quando a gente escuta assim. A gente, né, fica um pouco distante e vai fazendo esse filme inteiro na cabeça. Bia, como é que foi ouvir a história da sua mãe com tanta luta, com tanta superação? Eu vi que você se emocionou, né? Eu também. Sei lá, é sempre bom. É uma inspiração. É uma inspiração? É. A sua mãe disse ali, né, que vocês são parceiras. Concordo com você, a Bia é linda. Que filha linda que você fez. Define pra gente, doutor, o que é o glaucoma congênito? O glaucoma congênito ele faz parte de um espectro de doenças que estão associadas, principalmente, às vezes, a problemas da formação, no processo de formação do olho. A região responsável pela drenagem do líquido, ela tem alterações, ela não consegue mais drenar de maneira eficiente. E isso gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio acaba aumentando a pressão, né, que é o principal fator de risco no caso de glaucoma. Esse aumento da pressão, ele acaba lesionando algumas células, camadas das células lá do fundo do olho que são responsáveis por enxergar. E aí, essa lesão é uma lesão neurológica, que é irreversível. Então, se você não trata os principais fatores de risco, por exemplo, abaixar a pressão intraocular, você acaba promovendo uma lesão, né, possibilitando uma lesão que é de maneira irreversível. E por isso que o tratamento precoce, a abordagem precoce desse paciente é fundamental, para você diminuir o risco de uma evolução muito rápida da baixa visão. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito basicamente por alterações da sensibilidade da luz. O paciente tem um aumento da sensibilidade da luz, então a criança reage mal, ela não gosta de objetos muito luminosos ou de ambientes com muita luz. Ela tem um lacrimejamento excessivo e ela aperta muito as pálpebras, que a gente chama de blefaroespasmo. Então, esses são 3 sinais que a gente fica atento nos casos de pacientes que podem ter o glaucoma congênito, né? É importante saber que tendo isso não significa que ele tem glaucoma, mas é um sinal de alarme para você levar a um oftalmologista a criança para poder fazer um teste mais completo, que envolve medidas da pressão, uma avaliação mais da parte anterior do olho e do fundo do olho, com a avaliação do nervo para saber se tem algum tipo de lesão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade para andar, né? A gente sabe que as ruas são esburacadas, as calçadas são um horror, a acessibilidade é péssima, né? O que pode melhorar? O que você diria, Geni, para quem nos ouve, nos assiste agora? O que tem que melhorar? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam começar a fazer, a gente já tem até alguns exemplos, né? Mas que os municípios e as cidades precisam fazer mais é ouvir as pessoas que têm a necessidade, que têm a limitação. Porque quando ela tem a limitação, ela vai te dizer, olha, isso aqui não é legal, isso aqui pode ficar melhor, né? Isso não funciona, aquilo não funciona. Vamos mudar esse orelhão. O orelhão continua sendo necessário. Sim, ele não pode... Apesar de não sei quem mais usa o orelhão, né? Alguém deve usar, porque eles continuam existindo. E as nossas cabeças sabem bem disso. Eu imagino. Mas assim, ouvir mais. Porque tem um ditado que a gente usa muito, né? O nada sobre nós sem nós. Por quê? Porque a gente precisa ser ouvido, não só a gente, porque quando você pensa numa rua com buraco, uma rua com buraco não é bom para ninguém, mas não é bom para quem anda com carrinho de bebê,
não é bom para um idoso, Para um cadeirante. não é bom para um cadeirante, para uma criança. Na verdade, não é bom para ninguém. Porque muita coisa que você vai melhorar para uma pessoa com deficiência, na verdade, você está melhorando para todo mundo. Claro. Porque vai ficar mais fácil. Claro. Na verdade, a gente que não tem a deficiência precisa também aprender, né? A gente tem que aprender a lidar com quem tem. Então, eu vou agora mostrar para vocês, a gente conhece junto, 2 novas tecnologias que são capazes de contribuir ou aí ampliar as habilidades de pessoas com deficiência, promovendo uma vida mais independente e mais integrada. A repórter Helena Lara Rezende foi conhecer essas novidades e mostra tudo para a gente agora. Vamos acompanhar. A Verônica e o Sandro estão esperando um menino. Como pais de primeira viagem, a ansiedade está a 1000. Eles têm deficiência visual e não podem ver o bebê através da ultrassonografia. Para ajudar a Verônica e o Sandro a imaginarem o filho ainda no útero, o médico, enquanto faz a ultra, vai descrevendo a posição do bebê e seus movimentos. O Benjamin agora está com o rosto, a mão bem na frente do rosto aqui. Ó. A cabeça dele está aqui embaixo, tá? E as costas dele, ó, a coluna dele vem para cá. Ele vai descrevendo, então você já tem uma imaginação de como é que é seu bebê, né? De rosto, de tudo. Em tempo real, tá vendo? Então... Hoje a tecnologia possibilita que outras mães que não enxergam possam acompanhar com ainda mais precisão o desenvolvimento do filho antes do nascimento. O feto pode ser impresso em 3D com todos os detalhes. É exatamente o que você está tendo na tela, seja do ultrassom, seja de uma ressonância e tudo mais, né? Toda essa informação que ela nos dá, a gente consegue reconstruir e do mesmo tamanho que o bebê é. Então você consegue reconstruir o corpo do bebê todo. Agora você vai segurar o rostinho vindo do ultrassom, tá vendo? Então você vai fazer... Agora você que vai contando pra gente. Vai contando pra gente. Acho que ele parece comigo mesmo. Mas, gente, que lindinho. Então nós acertamos, né? Nós falamos que parecia com você, né? E o nariz que você estava preocupada? Seu? Eu não sei. Esse nariz ele não é pontudo igual o dela, não. É mais gordinho. Tem alguma coisa errada. O nariz não é o seu, não. Essa, então, é o modelo gerado pela ressonância magnética. Tá? Aí você vai pegar exatamente o posicionamento dele que estava na hora da ressonância. Lembra que a gente falava que o bracinho ficava cruzado ali na frente do rosto. Um rostinho viradinho aqui. O mais importante nesse contexto é você perceber o quanto a tecnologia aproxima, né, possibilita questões para as pessoas com deficiência que antes não tinha, né? Antes você só tinha as descrições do médico, eventualmente a descrição de um ou outro familiar que te acompanha numa outra coisa e tal. E hoje você pode, através da impressão 3D, tocar de fato, vivenciar tudo aquilo que as pessoas que enxergam conseguem vivenciar. Também com o objetivo de ajudar as pessoas cegas a terem mais autonomia, o Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, cria programas de computador para os deficientes visuais. Fala sintetizado. DOSVOX, o que você deseja? O DOSVOX é um sistema que é composto de mais ou menos 100 programas. E esses programas se destinam a dar para a pessoa com deficiência o que ela precisa em termos de computação. Por exemplo, você que é uma repórter, o que você precisa? Escrever o tempo inteiro e ler um monte de coisas. Então, eu vou mostrar como é que um cego escreve e lê usando o computador. Tá. Edvox, qual o nome do arquivo? Vai ter um arquivo novo chamado Helena em sua homenagem. H-E-L-E-N-A, arquivo novo. O professor Antônio é também o criador do DOSVOX. A ideia surgiu quando ele teve, nos anos 80, um aluno cego. Hoje, o programa é usado por mais de 100 mil pessoas no país e está, aos poucos, chegando em todas as escolas do Brasil. O programa permite imprimir o texto em 2 versões. Pode imprimir na impressora e pode imprimir também em braille, se for seu desejo. Impressão comum, formatada ou braille? Comum, formatada ou braille. Aí você tem aqui essa opção
Diferente Braille que é importante. já saía em braille o texto. Aquela impressora braille que você viu ali, o texto sai imediatamente. Você tem um texto qualquer que você pegou da internet e o DOSVox faz isso facilmente. Você pega esse texto em braille. E nem tudo é trabalho. A diversão também está garantida. O DOSVox oferece vários jogos adaptados para os cegos. Nós temos jogos de alfabetização, nós temos jogos de melhorar a matemática, nós temos jogos pedagógicos, jogos de história. No Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, a inclusão está também na equipe, que conta com profissionais com deficiência visual. A interação só contribui para que as criações sejam cada vez mais adequadas para as pessoas cegas ou com baixa visão. Desde o início do funcionamento do nosso grupo, nossa intenção foi sempre trabalhar de forma inclusiva, sempre trabalhar junto com as pessoas com cegueira, junto com as pessoas com outros tipos de deficiência e aprender e ensinar. Esse é o nosso objetivo, nosso modo de agir. E a gente está o tempo inteiro descobrindo que a gente não sabe algumas coisas, e a gente aprende essas coisas, a gente produz tecnologia e essa tecnologia modifica a vida das pessoas, isso faz um ciclo virtuoso. Que tecnologia, gente, o tempo inteiro a gente modificando a vida das pessoas. Muito legal, né? Muito gostoso ver o casal descobrindo o filhinho ali em 3D, ainda na barriga, né? E essa tecnologia... Geni, que tecnologias você usa no seu dia a dia? Eu gostaria de ter tido a oportunidade dessa Ultra ali 3D, né? Acho que ia ser... mas no meu tempo também não tinha, não, tá? Pois é, mas acho que... Porque a minha maior frustração de ser cega, acho que foi essa, né? De não poder ver a Bia. Porque você tem a imagem do que alguém te disse, né? Você fica com... Você sabe, mas você gostaria de ver. Claro. Mas isso já foi. Eu utilizo computador, não sou expert em informática, porque também não gosto muito. Somos duas, então. Eu utilizo o necessário, aprendo quando preciso muito, vou lá, aprendo, meio assim... errando, travando tudo, bloqueando tudo, é complicado. Mas... Tá rindo, né, Bia? Porque eu aposto que sobra para você. Sempre. Você ajuda muito a sua mãe? Sim, eu ensino ela a parte de tecnologia, é basicamente eu que ensino. De celular e tal. Ela me ajudou muito quando eu comecei a usar o smartphone. No início eu usava um tipo, depois eu mudei e ela sempre me apoiou. Doutor, o que ainda falta inventar para as pessoas de baixa, pouca ou nenhuma visão? Hoje em dia a evolução está sendo a um nível muito rápido, mas obviamente não precisa partir para coisas... A gente pensa às vezes que precisa inovar demais, mas você tendo, por exemplo, um semáforo que avisa que fechou, que está aberto, que está no amarelo, você tendo ali no transporte público falando que está chegando o metrô, né? Porque esses pacientes que têm baixa visual, eles desenvolvem os outros sentidos de uma maneira muito mais aguçada. A Geni provavelmente deve ter uma audição muito melhor que a nossa, que não tem uma baixa visual. Você tem, Geni? Ouve tudo, até o que não quer. A Bia diz que eu ouço demais. Até pensamento da filha. Mas é bem por aí, né? Fica super sensível, né? Ela tem que se adaptar de alguma forma, então ela acaba ativando essas outras formas de mobilidade. Doutor, a tecnologia, a gente sabe, está progredindo, né, rapidamente. Agora, para diagnóstico e para tratamento... Também. No caso de glaucoma, existe agora o desenvolvimento de pequenos implantes que você consegue fazer como se fosse uma conexão da parte, vamos dizer assim, interna com externa com o olho, que permite uma drenagem, né? Como se fosse um ladrão da caixa d'água, que o pessoal gosta de comparar para explicar, para mostrar uma via acessória para a drenagem do humor aquoso, que é o líquido dentro do olho, e assim abaixar a pressão. Então, muita novidade vem por aí. Maravilha. Geni, para a gente encerrar,
Que conselhos você daria para quem está nos assistindo e que tem um filho com alguma deficiência, algum problema visual? Acho que o principal é não desistir, acreditar, seguir em frente, não proteger demais, né? Deixar que o filho descubra coisas, né? Que erre, que acerte, que descubra o mundo, ensinar, mostrar tudo o que puder a esse filho, mas deixar que ele também descubra e siga o seu caminho, faça as suas escolhas e siga o seu caminho. Todo mundo tem dificuldades, limitações, né? Ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo. A gente faz escolhas e segue e vai seguindo os nossos caminhos. Muito obrigada a vocês. Obrigada por terem vindo, por terem compartilhado essa história que não é fácil, mas é boa, né? Porque a gente está vivo e a gente faz o nosso caminho. Doutor, muitíssimo obrigada por ter vindo, também ter nos ajudado a entender um pouco mais, né, do que não é fácil.